Pai, nós te rendemos graças pela tua unção, pelo teu poder, pelo Espírito Santo que faz com que coisas sejam paralisadas. E é o mesmo Espírito que faz com que coisas sejam aceleradas. Que faz com que o plano de Deus seja cumprido na nossa vida. Obrigado pela facilidade em cumprir a vontade de Deus. Obrigado, Pai, pelo teu plano ficando ainda mais claro, por clareza, por respostas sobrenaturais nesta manhã. Eu me coloco à tua disposição. Eu dependo do teu Espírito Santo. Obrigado porque eu sei que a tua unção vai operar de forma poderosa nesta manhã, alcançando a vida das pessoas, trazendo socorro e manifestando um Deus que está vivo e que se mostra vivo com provas. Nós cremos no teu poder e nas tuas manifestações. Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Podem sentar. Que felicidade estar aqui neste dia, nesta manhã. Que prazer revê-los. Estar mais uma vez nesta terra. Que igreja maravilhosa, cheia de vida, que responde ao poder de Deus. E assim como o pessoal colocou aí, eu gostaria de falar sobre o poder de Deus nessa esfera, trazendo esse título: aguente a pressão. Aí ninguém quer não. E espere a unção. Amém? Mais uma vez, aguente a pressão e espere a unção. É nesse momento que a gente deixa Deus entrar em cena e mudar o curso da nossa história, o curso da nossa vida. Nesse período do ano, minha esposa hoje não está aqui, está lá na Paraíba, mas nesse final de ano é comum que as pessoas, por um momento de descontração, vai se aproximando das férias, as pessoas costumam assistir alguns filmes. Talvez na sua casa seja assim, você conheça algumas pessoas que gostam de assistir filmes repetidos e antigos sobre o Natal. Você conhece pessoas assim? Tipo, Esqueceram de Mim. E minha esposa, ela gosta disso. Nessa época do ano, o que acaba acontecendo? Ela gosta de assistir esses filmes. E às vezes eu falo, rapaz, mas tu vai assistir isso de novo, o tempo que a gente podia estar assistindo um filme novo, com emoção, conhecendo uma história, a gente vai assistir uma coisa que a gente já conhece, já viu. Não, mas é legal e tal. E geralmente acontece nessa época do ano. Umas coisas dos anos 90, dos anos 80. Mas é divertido, né? É legal. É tranquilo. Você já sabe como vai terminar. Já sabe, às vezes, até as piadas. Como é toda a história. Mas é legal, é divertido. E o interessante é que quando nós estamos assistindo aqueles filmes, a gente fica tranquilo porque a gente já sabe como vai terminar. Assistindo um momento de um filme, outros filmes, por exemplo, você às vezes fica tenso, fica mais atento. Por quê? Porque você não sabe como é que vai terminar. Você não sabe como é que vai terminar, se cria aquela expectativa. O roteiro de um filme que passa no cinema, ele é para isso. Para que ao longo do filme a gente vá criando expectativa. Os produtores, eles vão sempre pensando nisso. No som, nas imagens, no texto de cada ator. Mas é muito mais tranquilo quando nós já sabemos o fim dessa história. É por isso que é tranquilo, é gostoso, é divertido. E tem uma pessoa que sabe como é o fim da sua história. É por isso que ele está tranquilo. E aquele que está lá no seu futuro é o que pode dizer o que vai acontecer lá na frente hoje. E ele faz isso desde o começo da humanidade. O Espírito Santo, ele assistiu no sentido de ver e no sentido de ajudar a construir a nossa humanidade, a nossa criação. E eu queria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, e no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o Espírito Santo agindo aqui. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada.
Mas basicamente esses versículos, em todas as versões, eles são iguais. Muda uma palavrinha ou outra, mas o sentido é exatamente esse. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim. Encontraram, né? Ele está terminando o ano. Se você não tiver encontrado Gênesis, tá feio o negócio, meu amigo. É só abrir a sua Bíblia que você vai encontrar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que quando a gente olha para o versículo 1, você consegue perceber que foi plano de Deus criar céus e a terra. Não tem dúvida nisso. Nem precisa de uma revelação. É bem claro que tem aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, quando a gente olha para o versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Se nós fôssemos julgar o plano de Deus apenas por esse começo, é bem provável que a gente ia dizer assim: eu acho que Deus errou. Por quê? Porque como é que ele cria algo que está sem forma, está vazio, não tem luz? Parece com a vida de algumas pessoas, não parece? Só que o plano de Deus estava apenas começando. Aquilo era apenas o começo. É exatamente como um filme que começa de forma tensa. E a gente não pode julgar pelo começo ou por uma fase. Não terminou. Assim como 2023 não terminou. A gente não pode julgar pelo que está acontecendo ou pelo que aconteceu. A gente tem que olhar pela perspectiva divina. E se a gente for continuar lendo todo esse capítulo, o capítulo 2, você vai continuar vendo que o plano de Deus foi sendo executado. Se a gente for separar simplesmente um período de tempo, nós estaremos precipitados. Porque ali estava havendo uma construção. Deus estava construindo todas as coisas. E quando a gente olha para cá, nos dias seguintes, se você for continuar vendo, Deus ele continuou o seu plano. E a Bíblia fala também que um dia para Deus é como 1000 anos. Então não bate o tempo cronológico de Deus com o tempo cronológico do homem com o tempo de Deus. Se a gente fosse olhar e dizer, meu Deus, está demorando tanto para o Senhor fazer uma separação entre luz e dia, entre noite e dia. Está demorando tanto para o Senhor começar a criar os animais. Está demorando tanto para as coisas começarem a acontecer. Mas o plano de Deus, ele não é estabelecido pela vontade do homem. Agora o plano do homem deve ser estabelecido pela vontade de Deus. É o contrário. Agora quando a gente olha aqui, a terra ela estava sem forma e vazia. Isso não significa dizer que o poder de Deus não estava ali. E que o Espírito Santo não estava lá. A vida de muitas pessoas, em boa parte do tempo, parece que nada vai acontecer. Que está tudo desencontrado, que não existe luz, que as coisas estão atrasadas. Mas isso não significa dizer que o Espírito não está lá. Isso não significa dizer que o Espírito não está agindo, ou está na eminência de agir. O Espírito Santo está lá. As coisas podem estar até aos seus olhos bagunçadas na sua vida. Você pode pensar que está atrasado na sua vida, mas isso não significa dizer que o plano de Deus para a sua vida não está acontecendo. Isso não significa dizer que o Espírito Santo não está se mexendo, não está se movimentando. Espera um pouco, aguenta a pressão das coisas e espere para que a unção se manifeste. E as coisas de fato começam a acontecer. Quando a gente olha para cá,
Nós sabemos que Deus não muda, a forma dele agir não muda. Se no princípio foi assim, no final também vai ser assim. Eclesiastes no capítulo 7 diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então a gente não pode simplesmente olhar para o começo, olhar para o que Deus nos prometeu, olhar por um momento e pensar que já terminou. Não, vamos esperar Deus agir. Como se diz no Nordeste, em alguns lugares do Nordeste, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. A gente não pode se precipitar e sair do local de espera da manifestação do poder de Deus. Então, quando a gente olha para cá, o Espírito Santo ali na iminência de se movimentar, você vê que sim, o Espírito estava ali. Quando a gente olha para essa palavra no grego, no sentido de pairar, é muito interessante, porque o dicionário Strong, ele traz um sentido de relaxamento. O Espírito Santo estava vendo tudo o que estava acontecendo. Uma terra sem forma, vazia, com trevas, e estava lá, relaxado. Por que você acha que ele estava relaxado? Porque ele sabia o plano de Deus. Porque ele sabia o que ia acontecer nos próximos dias. É por isso que o Espírito Santo está relaxado na sua vida. Porque ele já sabe como é que vai terminar. Ele sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Ele sabe que dias melhores estão para acontecer. Dias melhores estão chegando. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes ele fica quietinho. Só assistindo. O tempo cronológico seu bater com o tempo cronológico de Deus. Tem uma hora, meu filho, que o dia do homem chega. No plano de Deus, o dia do homem estava para chegar. E se a gente começar a olhar aqui, é muito interessante porque, olha só, o Espírito, ele estava sobre aquela situação. Ele não estava naquela situação simplesmente. Ele já estava acima dela. Acima daquelas circunstâncias. Ele estava sobre aquela situação. Ele já agia de forma sobrenatural. Ele já estava sobre aquela natureza. Ele sabia que o plano de Deus estava apenas no início. E iria se complementar. Se a gente continuar lendo, vamos lá para o versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz o dia, e as trevas noite. Houve também tarde e manhã, o primeiro dia. Uma primeira etapa estava se cumprindo, estava concluindo. Não era mais daquele primeiro jeito. Houve um respeito de uma fase, e outra fase estava começando. Aí se você for ver aí, mais na frente você vai ver que a cada dia Deus foi construindo coisas. As fases foram acontecendo, o mundo foi sendo formado, se organizando, na verdade. Mas lá na frente, no versículo 26, vamos lá. No versículo 26 disse assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Na sequência, você vai ver aqui que Deus ele vai abençoar o homem, e abençoar no sentido de lançar bênçãos ao homem. Você vai ver ele dizendo para o homem dominar, multiplicar, encher a terra. O plano de Deus foi se cumprindo. Mas dias passaram, etapas passaram, até que o homem aparecesse. Aí quando a gente chega, muda aí sua página, ou então passa aí no seu celular. Capítulo 2, no versículo 7. Olha só. Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. No plano de Deus, chega o dia do homem. No plano de Deus, tem um dia estabelecido para o Espírito Santo, o Espírito da vida, entrar e fazer com que as coisas aconteçam. Foi naquele momento que o homem se tornou alma vivente.
Veja, o Espírito já estava ali. Ele sabia como era o plano de Deus. E ele esperou, agiu de outras formas. Mas teve um dia que ele sabia que ele vinha habitar no homem. Por quê? Porque chegou, bateu o relógio divino com o relógio humano. E foi nesse momento que o Espírito Santo veio ativar vida no homem. Sabe por que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e até olhamos trevas ou achamos que nós estamos mortos, que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão funcionando? Mas tem uma pessoa que está guardando a sua vida e você nem consegue ver e nem perceber isso. Mas Ele está guardando a sua vida. O fato de a gente não ver coisas ou saber de todas as coisas não significa que Deus não está operando. Mas tem um dia do operar de Deus que vai se manifestar no reino natural. Isso aconteceu com um homem. Já estava no plano de Deus o Espírito Santo se manifestar desse jeito. E o Espírito que nos vivifica entrou em operação desse jeito. Agora veja. A história começou como? Em trevas. Sem vida. Sem luz. Quem olhava para aquele primeiro e para o segundo versículo não ia entender o final. Mas quando a gente olha já para o capítulo 2, você vê um homem que foi feito para dominar, um homem abençoado, um homem que foi feito para encher a terra, para multiplicar, e cheio da vida de Deus. Esse era o plano de Deus. Deus não fez só. Isso significa que tinha mais alguém agindo ali. Você vai ver aqui a palavra agindo, o próprio Jesus, o verbo da vida, por causa que Deus disse. Deus estava ali, mas também tinha uma outra pessoa. Quem era essa pessoa? O Espírito Santo. O façamos o homem, o poder, porque o Espírito Santo é o poder de Deus em ação. É o agente do poder de Deus. É o agente da unção. É aquele que vai transformar as coisas espirituais em naturais. É aquele que vai manifestar o reino de Deus numa esfera material. Então, desde aquele momento, ele já estava agindo. O Espírito Santo assistindo a sua vida. No sentido de ver e de ajudar a viver o plano de Deus. Sabe, queridos? Quando eu fui para Campina Grande, eu não morava nem mais aqui, eu estava num outro lugar, lá no Piauí, e eu estava bem profissionalmente. Minha esposa também, ela era a diretora do Rema, ela fazia doutorado lá, mas eu tive uma direção clara, me veio uma nota, Deus falou comigo mesmo para uma nova fase, para estar indo para Campina Grande, para um tempo de preparação e outras coisas que ele ia fazer. Quando eu tive convicção daquilo que iria acontecer, decidimos o dia, decidimos a data e nós avançamos. E quando nós chegamos lá, na verdade deixa eu ver se eu conto essa história. Vou deixar para de noite a parte A, vou contar a parte B. À noite eu conto, essa é outra parte. Então, quando eu cheguei lá, em Campina Grande, eu não conhecia ninguém, certo? Eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia lá, as únicas pessoas eram a família da minha esposa, que ela era de lá. Pessoas que sempre serviram na igreja,
mas não eram autoridades eclesiásticas, não poderiam facilitar nada para mim. Mas eu não fui por isso. Eu fui debaixo de uma palavra, de uma instrução de Deus. Era o que eu tinha, a palavra de Deus. Amém. Então, quando eu cheguei lá, fui para fazer a escola de ministros. Então, de noite eu conto como foi que eu saí de Teresina. Eu consegui ser demitido, então eu comecei a receber o seguro-desemprego. E eu cheguei em Campina Grande em fevereiro de 2020. Quando eu cheguei em fevereiro de 2020, o que foi que aconteceu? Talvez você lembre. A pandemia começou a surgir. Mas a questão foi que eu fui para fazer a escola de ministros, começou em março. Comecei a conversar com algumas pessoas do Ministério Verbo da Vida. Na verdade, eu fui oferecer o meu trabalho para eles, né? E conversamos ali poucas vezes. Minha esposa, por conta da experiência que ela tinha no Rema, ela começou a trabalhar na coordenação das escolas, em março ainda, mas eu não. Eu comecei. Eu sei que a pandemia estourou. Só deu tempo de ter 3 aulas presenciais da escola. E eu estava lá agora, numa cidade onde eu não poderia sair de casa direito, onde eu não conhecia ninguém. Não deu tempo de fazer amizade em um mês, até porque só tinha nós dois para organizar um apartamento. Eu não conhecia ninguém, eu não servia em departamento nenhum da igreja. A família da minha mulher, eu não podia ir para a casa dela, porque minha sogra, além de ser idosa, ela era obesa, porque ela fez uma bariátrica. Aí, eu não podia ir. Estava na área de risco, com morbidade. Então, não podia ir para lá. Não podia vir para cá. Nem fazer exercício físico eu não podia fazer, porque o lugar que tinha lá, o açude, interditaram o açude. Então, eu fiquei em casa, né? Eu não podia fazer nada. Agora, vamos olhar pelo âmbito natural. Pai, como é que o Senhor me tira de uma situação confortável, de prosperidade, de vida, de avanço, e eu vou para um lugar desse, sem forma, vazio, em trevas, onde eu tive que fazer parte da escola online. Mas aí eu tinha 2 situações, 2 caminhos a trilhar. Ou eu ficava com o que eu estava vendo e sentindo, ou eu ficava com o que eu tinha recebido de Deus alguns meses atrás. Por quê? Você acha que Deus não sabia que ia ter uma pandemia? Você acha que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de 2019, não era o Espírito Santo de 2020? Era o mesmo. Ele sabia que isso ia acontecer. Minha esposa, ela disse, rapaz, eu pensei que esse homem ele ia endoidar. Falando de mim. Por quê? Porque quando ela saía, pouquíssimas pessoas foram para o ministério. E ela teve condições de ir. Então, quando ela saía para trabalhar, eu entrava no meu quarto. Eu nunca orei, estudei, declarei a palavra, confessei mais do que esse tempo. Nunca. Eu não tinha outra coisa para fazer. Não é que eu quisesse fazer, não. Estou sendo sincero com você. Eu estava habituado a me relacionar com Deus, mas não naquela esfera. Aí eu comecei. Eu entrava dentro do quarto na hora que ela saía antes disso. Eu só saía na hora de almoçar. Depois eu voltava. E foi dessa forma. A única vez que eu ia para frente da televisão era de noite, para jogar videogame. Porque nem televisão eu não ligava, porque eu fui blindar a minha mente das informações. Aquilo não ia cooperar. Então eu comecei em um mês. Alguns que já fizeram a escola de ministros, sabem do que eu vou falar aqui. Se não, em breve você vai ter a oportunidade de fazer essa escola. E em um mês eu entreguei todos os livros e resumos da escola de ministros. Entreguei tudo. Porque eu fui ao fundo mesmo, eu precisava da palavra.
Eu precisava blindar a minha mente. Aí ficou naquela história, não, fica tranquilo que daqui a 2 semanas, lembram disso? Daqui a 2 semanas abre tudo, o decreto é só 2 semanas. Lembram? A gente esquece das coisas, mas teve isso. Não, fica tranquilo que daqui a 2 semanas vai ser rápido, a vacina aí vai aparecer, pronto. 2 semanas. Não, mais 2, só mais 2. E nessa história aí, meu amigo, se passou o primeiro mês, passou o segundo, passou o terceiro, o quarto, chegou no 5º mês. 5º mês. O seguro-desemprego dura quanto? 5 meses. E eu lá, né? Lutando mesmo com minha alma. Na minha. Aí chegou um momento que eu não tinha mais o que fazer. Eu já tinha confessado a palavra do jeito que precisava. Já tinha chamado à existência tudo que já tinha para ser chamado. Eu não tinha mais o que fazer, meu amigo. Eu não tinha mais nem saliva para gastar. Todas as minhas forças eu já tinha usado para aquilo dali. Mas tem o mês, ele não espera. Então, foi chegando lá, foi se aproximando, né, o mês. Aí, meu amigo, teve um dia que eu disse assim, não tem mais o que fazer, meu amigo. Não tem mais o que fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou rir. Eu vou começar a rir. Aí teve um dia que Morgana chegou em casa e ela pensava que, aí sim, ela teve ela comprovou que eu estava meio, eu não estava normal. Mas ainda bem que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. E eu comecei a rir, meu irmão. A rir, a rir. Eu tenho certeza que se alguém no condomínio lá tiver escutado aquilo, deve ter falado, rapaz, a essa hora da manhã, esse homem deve estar bêbado. E realmente eu fiquei embriagado. E naquele dia eu disse assim, é só esperar, meu amigo. Porque o Espírito começou a agir de uma forma diferente, a chave mudou. Agora eu vou descansar. O que é que você acha que aconteceu? Aí, a pessoa lá do ministério mandou uma mensagem para mim. Rapaz, é porque a gente está começando a abrir umas coisas e tal, e voltar. Vamos voltar até aquela conversa e tal. Eu fui. Aí conversei. Aí eu disse assim, rapaz, por favor, me deixe trabalhar, meu irmão. Que eu não aguento mais não. Aí a pessoa disse assim, beleza, segunda-feira você começa. Calma. Você começa como voluntário. Eu disse, amém. Aí fui. Minha esposa tinha dado uma aula extra no começo do ano. E tinha demorado para sair o pagamento. E era mais ou menos o valor do seguro-desemprego que eu recebia. Você acha que foi pago quando essa parcela? Exatamente naquele mês. Porque Deus sabia de toda a história. O Espírito Santo continuava agindo. Por mais que eu não estivesse vendo. Mas Ele continuava agindo. Por mais que estivesse aparentando ter uma desorganização naquilo, Ele estava continuando. E sabe o que foi que aconteceu, meu irmão? Com um mês, como voluntário, eu fui contratado. O suprimento para aqueles meses já tinha sido estabelecido pelo próprio Deus. O Espírito continuava agindo. Aí sabe o que foi que aconteceu? Eu aguentei a pressão. Porque eu poderia ter voltado, ter mudado o plano, ter feito alguma outra coisa. Eu aguentei aquilo. E a unção começou a agir. E logo depois, as promoções de Deus começaram a acontecer. Num tempo que eu não tinha calculado. Meses depois. Meses. 3 meses depois eu fui promovido. E depois as promoções continuaram. Mas olha para os primeiros meses. Não tinha essa forma. Não tinha essa imagem. Mas o Deus que sabe de todas as coisas
O mesmo Deus que estava lá no final do ano, era aquele que estava no começo do ano. O mesmo Deus que estava lá aprovando eu me formar na escola de ministros, foi o mesmo Deus que me levou no começo do ano. Foi o mesmo Deus que fez com que eu passasse pela pandemia. Foi o mesmo Deus que se manifestou ao longo trazendo suprimento. É o mesmo Deus que age sobre a sua vida. É a mesma unção, é o mesmo Espírito. Ele não muda a sua forma de agir. Ele continua se manifestando. Sabe, queridos, eu me lembro da história, não é a mesma coisa, mas eu lembro o Espírito agindo também dessa forma, com tantos outros homens de Deus, que passaram momentos de pressão, passaram momentos onde as coisas não iam acontecer, aparentemente, mas o Espírito estava lá. Sabe, é como Daniel e seus amigos. Foram selecionados, cumprindo o plano de Deus para a vida deles, para estar ali servindo próximo ao rei. E quando as coisas aparentavam dar certo, parece que deu tudo errado. O rei inventou de fazer uma estátua, baixou um decreto lá, decreto satânico mesmo. Ele disse, todo mundo tem que se prostrar aqui para essa estátua. Quem não for, vou mandar jogar ali, num lugar bem quente. Não é Sobral, não é Mossoró, não é Teresina. É mais quente um pouco. Alguns graus mais quente. Aí fizeram lá uma fornalha, um negócio. Eu disse, vocês não vão se prostrar não? Vão não, né? Faz o seguinte, vamos, joga eles lá. Joga esses camaradas lá. Acontece. Estou simplificando a história, mas às vezes acontece isso. A gente está vivendo o plano de Deus, começa a viver, de repente parece que as coisas não vão andar, que elas não vão acontecer. Mas o mesmo Deus que levou os 3 jovens ao palácio, era o mesmo Deus que estava vendo todas aquelas situações acontecerem. Ele abriu a porta do palácio para eles. De forma sobrenatural isso aconteceu. E quando eles estavam lá, a pressão aumentou. Meu amigo, você já parou, talvez você já tenha escutado essa história algumas vezes, mas você já parou para pensar o tamanho da pressão que esse povo estava vivendo? Os 3. Eu vou continuar servindo ao meu Deus, eu não vou se prostrar. Você imagina os minutos que antecederam eles irem para a fornalha? A pressão que eles estavam passando foi grande, meu amigo. Às vezes e eles estavam fazendo a vontade de Deus, viu? Não era nem uma seta inimiga, não tinha nada de errado ali, de pecado ou alguma coisa, não. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. E no meio daquilo, aí quando a gente olha com a ótica humana, a gente olha e diz, meu Deus, eu estou fazendo a tua vontade. E simplesmente a pressão vai aumentando aqui. Ao ponto de eu ser queimado. Está quente. Os homens chegavam lá perto da fornalha e morriam. Perto, imagina dentro. Aí jogaram eles lá. Só que quando eles jogaram, algo aconteceu. Quando eles olharam para a fornalha, não tinha só os 3 jovens. Tinha um lá, que estava andando com eles. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que abriu a porta do palácio para eles entrarem, promoveu e tinha ido para dentro da fornalha com eles. Tem momentos, queridos, que Deus ele não vai nos livrar de passar, mas Ele vai com a gente. Por mais que a pressão esteja forte, aguente,
Permaneça firme com a palavra. Eles ficaram firmes. Eles, por mais que as emoções estivessem balançadas, eles permaneceram firmes naquilo que eles sabiam que era a vontade de Deus. Por mais que tivesse um decreto do diabo ali de se prostrar, eles permaneceram firmes para cumprir a vontade de Deus. A pressão aumentou 7 vezes mais. A pressão ficou insuportável para todos os homens, não para quem tem o Espírito Santo. E aqueles homens tinham o Espírito agindo sobre eles. E os 3 estavam ali, e quando eles olharam, tinha o 4º homem lá. E sabe o que foi que aconteceu? O rei ficou tão impressionado que disse: tira esse decreto, todo mundo tem que reverenciar o Deus deles. Tem um momento na minha e na sua vida de pressão em que as pessoas precisam olhar e dizer: eles aguentam a pressão. E as pessoas precisam reverenciar o Deus deles. O seu Deus. O Espírito Santo continua agindo se a gente fosse olhar só um momento da história. A gente ia dizer: Deus, onde é que o Senhor está? Na fornalha com eles, livrando de tudo que precisa ser livrado. E sabe o que foi que aconteceu logo na sequência com eles? Promovidos. Promovidos. Guardados e promovidos. Talvez você não esteja vendo ao longo de 2023 coisas espirituais, sobrenaturais acontecendo. Mas o mesmo Deus que te deu promessas, o mesmo Deus que te deu promessas, é aquele que permanece com você. E por mais que você não esteja vendo coisas acontecendo, Ele continua cumprindo o plano de Deus para a sua vida e te ajudando nisso, nesse processo. Aí sabe o que é que vai acontecer? No plano de Deus tem um dia onde a fornalha termina. No plano de Deus tem um dia onde o dia do homem chega. No plano de Deus tem um dia onde o Espírito Santo resolve abrir a porta. Uma porta que ninguém vai fechar. E não se preocupe, se portas para vocês fecharam no ano de 2023, Deus não tem problema com isso, porque a porta dos céus está aberta. Os céus já foram rasgados no dia que o Espírito veio, viu? Já está conosco, em nós, sobre nós. Quando você olhar e dizer: meu Deus, recebi uma palavra 3, 4, 5 anos. Recebi uma palavra 3, 4, 5 meses. 3, 4, 5 semanas, dias, não importa. Não está acontecendo. Não olhe desse jeito. Cada vez que você olhar para esse tempo, entenda: o tempo de Deus para a sua vida está se aproximando. Ainda está no primeiro dia. Está se aproximando. Está se aproximando. Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima do poder de Deus se manifestar. Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima. Existe um avivamento sendo aguardado pela igreja, que está proposto para o começo da história, não para o fim dos tempos. Quanto mais o tempo passa, mais esse avivamento se aproxima de acontecer. E o Espírito Santo está onde? Agindo na igreja e esperando esse mover de Deus. Mas nós temos poucos dias para terminar o ano. Deus não trabalha com o nosso tempo. No dia 14 de novembro, agora, faz pouco mais de um mês, eu recebi uma palavra. Eu estava lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu fui ministrar numa igreja. Acho que vocês sabem quem é, Alex Alves, né? Esteve aqui há pouco tempo. Estava lá na igreja dele. Aí quando terminou o culto, ele me deu uma palavra. Aí ele disse assim: olha, eu vejo uma promoção, disse umas coisas lá. Aí quando ele terminou, ele disse assim: ainda este ano. Aí eu disse: rapaz, o bicho foi ousado, viu? Porque dizer a palavra, tudo bem, inspiração divina, mas ele deu uma data, né? E o ano já estava perto do fim, né?
45 dias para terminar. Aí eu recebi aquilo ali. Deus já tinha me comunicado algumas coisas, eu recebi, mas eu fiquei naquela. Eu disse, rapaz, vou botar isso aqui na prateleira, vou ficar olhando para ele. Mas vou ficar aqui olhando. Confesso para você que eu não agarrei aquilo ali, vai acontecer. Não, eu não fiz isso não. Eu fiquei olhando para aquilo, né? Rapaz, aí eu cheguei até a comentar com minha esposa, né? Disse, rapaz, ele foi ousado e tal. Mas na verdade eu queria dizer assim, rapaz, ele errou. Era o que eu estava sentindo. Eu disse, rapaz, eu acho que dessa vez, meu amigo, ele já disse algumas coisas que aconteceram, mas essa daí, beleza, né? Aí eu olhei, disse, amém. Aí, rapaz, dia e noite eu pensava nessa palavra. Os dias foram passando e eu pensando. Mas aí Deus falou comigo. Antes de eu falar qualquer coisa, Deus falou comigo. Ele disse assim, não estrague a profecia não, com sua incredulidade. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Nossas orações sustentam as palavras proféticas, viu? Não é porque foi profetizado simplesmente que a gente vai viver de qualquer jeito e as coisas não. Oração sustenta a profecia, viu? Aí, Deus já me disse isso. Eu disse, rapaz, não fale nada não. Não fala nada. Aí eu não falei nada. Fiquei só pensando, né, naquilo. Rapaz. Aí eu fiquei na minha. Quando foi um dia, aconteceu uma situação, uma confusão mesmo, algo diabólico, com princípio demoníaco mesmo. Me envolver, né, numa história lá. Pressão. Aí me trancaram lá numa sala, 3 pessoas, uma ficou calada e a outra começou. Não estava nem previsto isso, essa reunião lá e tal. Começou. Falou lá um monte de coisa. O outro também falou um monte de coisa. Eu fiz o quê? Calado. Apanhei, meu amigo. Mas não foi pouco, não. Eu calado. Aí, quando terminou, aí uma pessoa lá da nossa liderança disse, rapaz, vamos ali, vamos almoçar comigo. Aí eu fui. Momento de pressão que eu poderia ter reagido. Aí, quando ele falou, ele disse alguma situação lá. Aí ele falou assim, cara, é porque a gente estava conversando sobre tal e tal coisa com o apóstolo Guto. E ele falou no seu nome para uma situação e tal. Resultado. Não veio a promoção. Não veio. Vieram 2. O profeta acertou dobrado, meu amigo. 45 dias para terminar o ano. Enquanto o diabo estava querendo me humilhar dentro de uma sala, o Espírito Santo estava comunicando coisas ao apóstolo do ministério Verbo da Vida. Meu irmão, isso é verdade. A palavra é verdadeira. O Espírito Santo continua agindo. Você está disposto a aguentar a pressão e esperar que ele entre em manifestação? Ainda falta mais de uma semana para terminar o ano. Deus não tem problema com o tempo, não. E com pessoas também não. Assim como o diabo usa pessoas para tentar parar o plano de Deus, Deus vai usar pessoas que vão acelerar isso. Quem vai decidir, quem escutar, somos nós. Fica tranquilo. Deus está no controle. Fica tranquilo.
se não acontecer este ano como eu estava esperando, você acha que Deus tem problema com ano? José, vai atrasar o plano de Deus para a minha vida. Fui preso. Ele tinha um espírito excelente. E o Espírito Santo estava lá com ele. Promovido lá dentro. Daniel, olha, se eu for começar a falar aqui, são inúmeros personagens bíblicos que aguentaram a pressão. E de repente para as pessoas, porque para Deus foi no momento exato, no momento preciso. Vamos lá, o louvor, por favor, o grupo de música. Aí, com a igreja sempre foi assim. Quando a última vez que eu estive aqui, eu lembro que eu falei sobre isso. A igreja lá, envergonhada, porque o rei dos judeus, um título que deram para Jesus, tinha morrido. Ele já tinha ido embora, e os discípulos tudo com medo lá dentro. Aí na hora, meu amigo, que o dia chega, e o dia de Pentecostes chegou, e não teve porta fechada que barrasse aquele som. De repente eles saíram e transformaram a igreja de 120 pessoas naquilo que você vê hoje, espalhada em todos os lugares do mundo. O mesmo Espírito está agindo, mesmo Espírito. Aleluia. Oh, Rabamamai achou de close. Kramamai achou de classe. Pro mamás. Ei, mulher, eu disse para você confiar em mim. Eu disse para você que eu estaria cuidando das coisas, que eu estaria cuidando dos seus, e eu estou cuidando. A salvação da sua família passa por você crer nos meus cuidados. Tranquilize as suas emoções e deixe o meu Espírito agir. Não vai ser da forma que você pensa. Eu vou criar oportunidades para trazer para a minha casa. Eu vou criar oportunidades para trazê-lo para a minha casa. E não vai ser da forma que você pensa. Só aguente um pouco mais. Aguente um pouco mais. Eu vou me manifestar. E aquilo que o diabo fez como motivo de vergonha, eu vou transformar num lindo testemunho. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor vai agir de forma poderosa. Aleluia. Oh, happy day. Você que fez aniversário essa semana, quando Mona Lisa estava orando por você, eu tive uma percepção no meu espírito. Em 2024, Deus vai abrir uma grande porta para você. Não este ano, mas em 2024, Deus vai abrir uma grande porta. Não homem, mas Deus. Eu vi como uma porta muito grande e pesada sendo aberta, onde você não teria condições físicas e humanas para abrir essa porta.
Mas a força de Deus, o Espírito de Deus vai puxar essa porta. Aleluia. E o seu trabalho vai ser apenas entrar por ela. Camamaya, chucos. Alalalaia, sumas. Em momentos de pressão, queridos, nós temos algumas oportunidades divinas. Momentos de pressão vão dizer para a gente o que fazer, são até mais fáceis. Momentos onde a gente não tem mais o que fazer. Esse é o momento onde o Espírito de Deus ele entra em operação. Mas para que a chuva de Deus caia, nós precisamos lançar algumas coisas ao céu. Chuva só cai quando alguma coisa da terra sai. Nós precisamos regar essa terra, rendendo graças a Deus. E o irmão Reagan fala que quando nós temos uma convicção daquilo que Deus vai fazer, nós precisamos regar isso, rindo, dançando, correndo, celebrando, festejando. Ah, porque está no festejo, está no riso, está no correr. Não, está em você responder ao Espírito. Está em você dizer: eu confio no plano de Deus. Eu sei que vai acontecer. Independente do que eu esteja vendo, independente do que eu esteja sentindo, eu sei que vai acontecer. Eu posso ver trevas hoje, não posso enxergar nada do plano de Deus, mas o dia do homem, o dia do homem, o dia do homem está no plano de Deus, e Ele está se aproximando. Oh, happy day! E tem um dia onde o Espírito entra de fato e vivifica tudo aquilo que está morto, e entra em movimento, e você passa a viver de acordo com o que Deus tinha estabelecido, como uma pessoa abençoada, multiplicando, enchendo a terra, dominando tudo que precisa ser dominado na sua vida. Aleluia! Porque essa é a vontade de Deus. Pai, nós reverenciamos a Tua presença. Nós sabemos que o Teu Espírito está neste lugar, agindo de forma sobrenatural, agindo de forma coletiva nesse lugar, mas também de forma individual, marcando cada coração e trazendo aquilo que o Senhor tem como proposta para um crente. Nós cremos na Tua assistência, cremos na assistência do Teu Espírito, cremos no consolo do Teu Espírito, cremos na ajuda, nas orientações, nas sugestões, naquele que está como um guia. Nós cremos, por isso confiamos e aguardamos. Tamamicos. Continua com seus olhos fechados. Eu lembrei disso agora, quando eu estava saindo lá da outra cidade. Algumas pessoas disseram palavras que não foram para edificar a minha fé. Disseram assim: o que é que você vai fazer naquela terra? Aquele local é o local do Brasil que tem mais ministro por metro quadrado. As pessoas não vão te dar atenção lá. Você nunca vai subir naquele púlpito.
você isso, aquilo outro. Eu tinha duas opções: ficar com o que as pessoas estavam dizendo, ou ficar com o que Deus tinha me dito. E nós precisamos, queridos, ficar com a palavra de Deus. Não ficar com o que homens dizem, baseados em experiências. Nós precisamos ficar com o que Deus diz. A palavra, ela precisa estar perto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Essa é a palavra da fé que nós escutamos neste lugar. Que crê, por isso fala. E como você viu em Gênesis no capítulo 1, o Espírito, ele se moveu sobre a palavra. Ele agiu de acordo com os decretos divinos. Não fica com o que você passou esse ano. Não fica. Não fica com a expectativa simplesmente. Não fica com a espera, com o tempo de espera. Fica com a palavra. Fica com ela. Ela é digna de inteira aceitação. Inteira. Não fica só com uma parte do versículo. Não fica só com uma parte da palavra. Ah, vou ser promovido, amém. Quando? Ainda esse ano. Ela é digna. A palavra de Deus, ela é digna de inteira aceitação. Seja a palavra que está aqui escrita, ou a palavra que veio por meio de uma profecia. Porque o mesmo Deus que ungiu homens a escrever a palavra dele, é o mesmo Deus que continua ungindo pessoas para falar a palavra. Aleluia. Não solta a palavra de Deus. Permanece nela. Aleluia. O seu socorro está nele. 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 Aleluia. Não em homens. Deus, ele pode usar homens, ele vai usar homens. Mas a fonte do poder não é essa. Obrigado, Pai, por essa unção fresca vindo sobre as pessoas neste lugar. Levanta suas mãos em posição de rendição. A unção trazendo frescor. É como aqueles homens que estavam na fornalha. Não é por uma temperatura externa, é por uma temperatura interna. Por aquilo que Deus traz ao nosso coração, trazendo refrigério, como uma brisa suave. Aleluia. Está chegando a hora, meu irmão, em que as pessoas vão olhar para a sua vida, mesmo em um momento de pressão, e vão dizer: ei, ele não está só, tem uma pessoa a mais ali. O que é isso que eu estou vendo? Tem mais uma pessoa ali. Humanamente é impossível, mas essa é a vida que Deus te chamou. Uma vida sobrenatural, uma vida sobre a natureza, onde Deus vem para selar. Aleluia. Aleluia. Para cumprir o plano dele. Obrigado, Pai, pela tua unção. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Ei, aramicos, micabababaia, sodedis. Ei, ei, ei. Oh,
Alá, mamãe, a sua classe. Obrigado, Pai. Oh, happy day. Vamos cantar mais uma vez. De onde meu socorro vem. Vamos lá. Vamos celebrar. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Agora vamos fazer diferente. Vamos fazer com ousadia. Vamos fazer crendo nessa palavra que é verdade, que é rema para nossas vidas. Oh! Te rendemos. Aleluia. Os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro vem, e dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma, tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma.
meu socorro vem, e dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu, e dentro de mim eu sei, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Com minha alma, tudo vai bem, tudo vai bem. Com minha alma, sempre vai bem, tudo vai bem. Com minha alma, tudo vai bem, tudo vai bem. Com minha alma. Se pelo vale, se pelo vale da sombra eu passar, e a morte tentar me tocar, dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte tentar me tocar, dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar, eu sei, dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale, se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Eu sei, dentro de mim eu sei, tudo vai bem, sempre vai bem, tudo vai bem. Com minha alma, tudo vai bem, tudo vai bem. Com minha alma, tudo vai tão bem, tudo vai bem. Com minha alma, tudo vai bem, tudo vai bem. Com minha alma. Aleluia. Eu sei, eu sei. Querido, eu não costumo fazer isso, mas nós estamos em um dos últimos cultos do ano. Eu sei que você já veio nesta manhã, mas, se possível, faça um esforço para estar na noite de hoje aqui nesse lugar. Por que é que eu estou falando isso? A palavra, ela vai ser muito parecida. Eu vou falar de forma muito semelhante. Vou contar a parte A da história lá, mas a unção vai ser diferente. Aqui ela agiu de uma forma para alcançar a necessidade das pessoas de uma forma. Mas hoje à noite vai ser diferente. Amém. Aleluia. Tem algo de Deus para hoje à noite, meu querido. Aleluia. Assim como teve. Mas à noite a unção ela vai ser. Eu não vou falar, eu quero que você venha ver. Aleluia. Se você conhece pessoas que estejam passando por situações de pressão, eu não estou falando em batismo no Espírito Santo, em curas, em milagres, pessoas que precisam de salvação no Espírito, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas pressionadas, pessoas que não têm
respostas. Pessoas que estão pressionadas, que não estão conseguindo ver nada. Traga elas, faça o convite e deixe o Espírito fazer o resto. Amém? Se você não puder participar de forma presencial, assista no YouTube. Acompanhe. Amém?